Oi, Cris. Foi o convite aí, Cris? Oi, Fernanda. Bem-vinda, querida. Oiê! Oi, Flor. Como está você? Bem, e tu? Bem também. Tudo tranquilo? Tudo bem. Que bom. Animada para mais um encontro. Sim, sim, estamos. Tá Você tá... maravilhoso esse cabelo escovado hoje. É! Obrigada, Florzinha. Tá mais Obrigada. lindo. Olha a Fê entrando. Já tá aí a nossa sagitariana, ó. Com certeza. Então, buscando É um verdade. fio de cabelo aqui. Então vamos lá, vamos dando início. Patizinha, bem-vinda. Vamos dando início ao nosso segundo encontro deste segundo ciclo de aulas de astrologia. Aham. O nosso objetivo neste segundo ciclo é falar sobre o que é astrologia, que nós falamos no domingo. Hoje nós vamos falar sobre o que é o mapa natal. Uhum. E no nosso próximo encontro, na quinta-feira, nós vamos falar sobre causos da vida real e a astrologia, que entra como uma lanterna na vida da gente, né, Cris? Com certeza. Mostrando, iluminando e mostrando coisas que até então a gente não estava vendo. Então, a primeira live já está carregada lá no YouTube, nossa primeira aula, o que é astrologia. Amanhã eu carrego essa aula aqui, e aí a gente já publica o link para o pessoal acompanhar, quem ainda não conseguiu assistir. E te passo a palavra para tu te apresentar e dar o teu boa noite. Tá, Florzinha. Obrigada. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui na nossa segunda aula, em que a gente vai estar conversando um pouco e fazendo uma troca com vocês, né? Que a gente, com as nossas conversas, a gente vai ampliando a nossa compreensão e, como diz a Paty, a gente vai vendo o quanto a astrologia faz parte da nossa vida e que a gente pode ir compreendendo ela e como a gente pode se utilizar dessa ferramenta para a gente poder melhorar, né? Evoluir e principalmente conseguir ser mais feliz. Meu nome é Cristina Gomes, sou terapeuta de florais, sou astróloga. A minha linha de trabalho não é de previsão, a minha linha de trabalho é uma astrologia mais voltada para a área psicológica e para um caminho de autoconhecimento, né? Como uma ferramenta de que eu posso me conhecer, me entender melhor e melhorar o meu entorno. Uma boa noite, que Isso hoje seja lindo. Amém. vai ser. Amém. Então vamos lá. Eu sou a Patrícia Moura, sou terapeuta floral de Bach, sou astróloga, sou discípula da Cris, cliente há muitos anos. Estou É, aqui nesse mundo graças a um facho de luz que a Cris colocou na minha vida através da astrologia. é verdade. E, bom, vamos, antes de mais nada, equilibrar a nossa relação. Quem já está conosco, manda aviãozinho e compartilha a nossa live para que mais pessoas nos façam companhia, mais pessoas acessem esse conhecimento, o autoconhecimento e a felicidade, porque gente feliz não enche o saco, esse é meu lema de vida. A Paty. E ao final desta nossa aula, nós vamos reservar 15 minutinhos para responder perguntas pessoais. Com certeza. Então,
Quem conhece um pouquinho do seu mapa pode fazer as perguntas já de acordo com o que conhece do mapa. Quem não conhece pode me passar os dados, eu estou com o programa aberto aqui na minha frente, a gente já desvenda esse mistério e já passa a informação mais concreta possível. Porque a astrologia é como tantos outras linhas de conhecimentos antigos, ela não tem valor como conhecimento em si. Ela precisa ser vivenciada, experimentada. E, portanto, é esse o nosso objetivo aqui. Compartilhar conhecimento, até porque eu tenho um Júpiter de casa 10, eu preciso fazer isso. Casa em Gêmeos, eu preciso. A minha casa 10 em Gêmeos, eu preciso compartilhar conhecimento, né, Cris? É E a Cris é necessário. uma professora da vida inteira, então tem isso no sangue já. Com certeza. Já sou prof, é verdade. Quer começar? Posso começar? Tá. Então fica à vontade. Tá. Bom, hoje a nossa conversa, né? Na aula passada a gente falou sobre o que é astrologia, né? Todas as informações que a gente comentou. Se tem alguma pergunta, podem fazer. Hoje a gente vai falar do que é um mapa natal. A Paty vai mostrar, né, Paty? Tu pretende mostrar depois? Tá. Então, o que a gente tem que entender? Que o mapa natal é uma mandala, né? E ele é uma representação, é como se fosse aquilo que eu disse na aula passada. Uma paisagem interior, tá? De cada um. É como se fosse aquela fotografia do céu. No momento que tu nasceu, se tu vê o teu mapa, é uma foto de como o céu estava naquele momento. Por isso, para um mapa natal, o que é importante? A data de nascimento, tá? Dia, mês, ano. O horário de nascimento é algo muitíssimo importante. E a cidade onde tu nasceu. Ali, quando tu põe os dados num programa, porque antigamente, como comentou a Paty, se fazia tudo nos cálculos a papel, mão e papel. Quer dizer, isso deveria ser um trabalho que eu nem consigo dimensionar, né? Em fazer uma construção de um mapa. Hoje a gente tem programas e é incrível que eu e a Paty, sem nem sabermos, nós trabalhamos no mesmo programa, né? Uma vez eu perguntei para ela, e é um programa que há muitos anos eu trabalho. Então a gente lança no programa os dados e ali aparece a mandala. E com essa mandala, bom, ela vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. E aí aquilo que a gente falou na aula passada. O mapa, ele tem uma linguagem. Assim como o mapa que a gente vai lá na estrada, ou a gente tem que abrir ele, né? E ver e se localizar, ele tem símbolos. Mesma coisa é o nosso mapa de nascimento. É aquela fotografia que nos dá uma direção, nos dá um norte, e ela é através de símbolos. Aquilo que eu disse aula passada. Quando eu consigo compreender o significado de cada símbolo dentro do mapa, eu consigo fazer uma interpretação. Eu vou fazendo uma costura, tá? Então, quais são? Tu pode, Patrícia, quando tu quiser, tu entra aí e já me... Tá. Quais são os símbolos que a gente trabalha no mapa, tá? Aí, se eu esqueço alguma, a Paty fala. Os planetas, tá? Então, tem a mandala formada, agora a Paty vai mostrar. A mandala, ela é formada pelos 12 signos do zodíaco, tá? Então, por isso que ela sempre fala, nós temos no nosso mapa todos os signos, tá? Nós nascemos com um determinado sol, tá? Que é a nossa essência, que é a nossa tomada de consciência nessa encarnação. É aquele signo solar. O meu signo é o meu signo solar. Eu sou de Leão, a Paty é de Peixes, porque a gente nasceu naquele período, tá? Então, é formada pelos 12 signos. Dentro daquela mandala, vão ter os símbolos que são os planetas. Eu costumo dizer que os planetas são como que os personagens que estão ali atuando dentro daquela mandala, tá? Depois, nós temos os signos, é como se fosse a roupa que esses planetas vão vestir, tá?
Os planetas são como os artistas. E a casa, a mandala é formada. Temos 12 signos e temos 12 casas. A gente chama de casas na astrologia. Casas é ali onde ocorre um determinado cenário, tá? É ali onde é um contexto. E uma área da vida. Uma área da nossa vida. O mapa, na verdade, ele contempla todas as... Não existe uma área da vida da gente que não seja contemplada pelo mapa. Então, do 1 ao 12, temos 12 casas. Ali vão se localizar os signos e os planetas. Depois a gente tem, né, o Quiron e algumas outras coisas, dependendo se quiser trabalhar, tá? Pode falar, Paty. Queria fazer uma observação. Outro dia, uma cliente que gosta muito de astrologia, nasceu uma criança na família dela e essa criança nasceu prematura. E aí ela me mandou mensagem perguntando assim, como é que eu vou procurar calcular o mapa dessa criança? Pelo horário de nascimento dela ou pelo horário do que seria o previsto o final da gestação? Então, isso que o Cris falou logo no início ali, da importância da gente colocar o nosso horário de nascimento, é pelo seguinte, porque aqui tem um simbolismo muito bonito que é assim, quando a gente ainda está dentro da barriga da mãe, tudo que a gente está absorvendo deste universo está vindo através da mãe. Quando nós saímos da barriga da mãe e nós temos a nossa primeira respiração, é o nosso primeiro momento de troca com este mundo aqui. Então, é essa primeira troca com este mundo que fica impressa no nosso mapa natal. Então, independente se nasceu prematuro, se nasceu atrasado, não interessa. E outra coisa também que a gente tem que observar é que em alguns anos existiu o horário de verão no Brasil. Então a gente precisa fazer as adaptações necessárias, porque esse programa que nós usamos não corrige o horário de verão. E tem alguns programas que corrigem, né? Então a gente tem que ter essa consciência, assim. O que é que conta? O relógio? Não. O tempo de gestação? Não, também não interessa. O que interessa é o momento da nossa primeira respiração, a nossa primeira troca nesse mundo aqui. E quando isso até eu fiz uma observação aqui, quando a gente começar a falar das casas, e entra ali, a entrada ali, o ascendente, há casos, por exemplo, se a gente vai fazer estudos, de que, por exemplo, ascendente em Áries, tá? Que a gente vai conversar, por exemplo, o Áries, a gente sabe, já conversamos sobre isso, o signo de fogo, do elemento fogo, ele tem essa questão da impulsividade. Às vezes, acontece de o ariano chegar antes do tempo, porque ele quer viver. Parece engraçado. Mas nasceu fora, não era a hora ainda. Mas é assim como ele vai se comportar na vida. É para ontem. E às vezes tu percebe que alguns, pelos atendimentos, a gente vai observando, alguns ascendentes em Áries, queriam vir para essa vida. Quer dizer, não quero ficar aqui esperando na barriga da mamãe. Eu quero ir para a vida. E se tem que fazer, vou fazer logo. Claro, não vou. Então, é porque na verdade, se a gente for falar em termos de Áries, tem muita questão da ansiedade, né? Eu sempre digo, Áries nem é hoje, é ontem, tá? É para ontem, não é nem hoje nem amanhã, é para ontem. Quer dizer, já passou a hora, eu tenho que vir. Então, isso é uma das características. Crianças, por exemplo, que nascem de 8 meses, quando eu observo uma pessoa que faz mapa comigo, e ela me diz que nasceu de 8 meses, a casa 8 tem a ver com Escorpião e com Plutão. Se essa pessoa sobreviveu, a gente tem que ser bem consciente. Realmente ali houve algo de intervenção divina. Porque tu conseguir sobreviver com 8 meses é o mais difícil que existe na medicina.
Porque o que é escorpião? Escorpião tem muito a ver com a morte. Então, ali houve, eu diria, então, às vezes eu atendo, não, eu nasci de 8 meses. Falei, tu tem que agradecer a Deus, porque tu conseguiu passar uma energia que, a princípio, no momento do nascimento, tu não conseguiria. Então, Que algumas forte, né? observações. Sim, E, escorpião. e sobre os piscianos, alguma observação, Cris? A questão dos, assim, a observação que eu faço, tu comentaste sobre a barriga da mãe, tá? A gestação. Isso a gente vai conversar. Casa 12. Uma das questões ali é a barriga da mãe, a gestação, tá? Que é o signo de peixes. Eu te perguntei porque eu deixei a minha mãe 18 horas em trabalho de parto. Ah, mas acontece que aí não é o peixes. Aí, o que eu observo no teu caso é o Saturno cravado. Ah, porque eu já observei no Tá. meu trabalho, eu já observei outros piscianinhos que deixam para nascer assim, ó, quando os médicos já começam a ficar apavorados. Meu Deus, essa criança não vai nascer? Não, Porque pode. tem já fugindo completamente do assunto, mas para Não ver tem assim problema. o tamanho da riqueza do que é falar sobre astrologia, né? Tem uns estudos, não sei nem Aham, se eles são muito consideráveis, mas na aham. minha prática eu acabei observando isso, Isso é que dizem importante. o seguinte, que os piscianos não estavam dispostos a vir. Ah, sim. Não, isso tá certo. Então a gente fica segurando o quanto for possível dentro da barriga da mãe. Não, e até porque, isso tá certíssimo. Até porque o viver pro pisciano é aquele desafio, né? A grande sensibilidade. Quer dizer, de certa forma, a alma sabe que vai vir para esse mundo e que ele tem muita sensibilidade, ele vai sentir muito as dores desse mundo. Então, ali poderá haver uma resistência. E também eu considero que na barriga da mamãe, ali, né, naquele líquido, naquela água que tem a ver aí com essa ligação com a mãe, o peixe tem isso. Ele foge muitas vezes, ele não quer. Qual é a que eu sempre explico com os piscianos? Os piscianos têm momentos, e a gente tem que compreender que ele tem que ir para a água. Ele tem que se isolar. Eu não quero falar com ninguém, preciso ficar aqui no meu mundo, né? Porque aqui eu me sinto protegido. Então, de certa forma, realmente. E além de ti, 18 horas, tu tinha um Saturno cravado. Foi bastante puxado, né? Bastante duro ali, até a energia que tu recebeu, porque não é fácil. Imagina um parto de 18 horas, quer dizer, E aí teve que fazer cesariana. Ah, teve que fazer a cesárea. Realmente não Deixa eu- queria, né? Te agarraste ali, Não né? queria. Deixa eu dar um oizinho para quem entrou aqui depois que a gente começou. A Gabi, o Rogério, a Lívia, bem-vindos. Laureana, querida. A Camila, muito obrigada pela companhia. Lembrando que se tem alguma dúvida, se querem fazer alguma pergunta, já podem fazer, a gente já responde Isso, na hora, né? E aí as perfeito. perguntas de questões pessoais a gente deixa para o finalzinho. Tá. E tem uma coisa interessante também sobre mapa natal, que é o seguinte, que eu até mencionei no domingo, né? Para que a gente faz uma leitura de mapa natal? Então, olha só, quando nós temos a nossa primeira respiração e aí fica impressa ali aquela energia arquetípica na nossa personalidade, não significa dizer que a gente vá cumprir o nosso mapa natal de forma assim muito fluida. Uhum. Porque pode ser que uma pessoa com uma estrutura de muita espontaneidade, que está num assunto de casa um, venha com uma família muito rígida, que é um assunto de casa quatro. Então Uhum. são duas coisas conflitantes entre si, mas é a vida real, é isso. Nem tudo tá redondinho, né? Não. Então, assim, se essa família muito rígida impede essa espontaneidade dessa criatura, o que significa fazer uma leitura de mapa natal?
é ter a oportunidade de nascer de novo. Porque aí a pessoa vai tomar consciência através do astrólogo do seguinte, olha aqui, ó, tu é para ser uma criatura espontânea, tu não precisa ficar contida, retida nessas coisas todas, limitada, né? Claro. Então, por isso que eu brinco sempre que conhecer o nosso mapa natal é abrir mão do benefício da ignorância, porque até então a gente vinha moldado de fora para dentro. Quando nós conhecemos o nosso mapa, nós acessamos coisas internas. Total. E aí, portanto, fica a possibilidade de um novo nascimento, né? Com certeza. Na consciência. Na mesma vida, um novo nascimento na consciência, né? E aí, quando tu fala aí, que tu menciona o novo nascimento, a gente relembra todos os anos a nossa revolução solar, né? Que é o mapa que a gente levanta para o ano, né? Então, a cada ano eu faço também um renascimento e dali eu posso olhar sempre com base no meu mapa, porque o mapa natal é como se fosse uma estrutura já, um alicerce construído que está ali. Ele vai existir sempre, pode ser modificado, na minha opinião, dependendo do teu comportamento, da tua vibração, da tua fé, né? Isso tem pessoas que dizem que não, mas eu acho que isso é uma questão de Deus estar acima de tudo, tá? Está acima dos astros, porque foi ele que criou os astros. Então, quando eu tenho um movimento de ano, eu tenho um novo mapa, diríamos. Eu nasci, renasci de novo, e eu tenho, mas sempre a minha base é o meu mapa natal. É como se fosse aquele alicerce. Ali, até porque quando a gente faz mapa de revolução solar, a gente fala, bom, este ano tu tá com esse ascendente, né? Ou esse ano o tal planeta tá aqui, e a gente fala que na radical e naquela que é a base, né? E no solar, tá? Quer mostrar um mapinha aí, Paty? Vamos lá, então. Já ia te chamar de Jaque, a minha colega lá do espaço. Não, é Paty. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar, para mostrar o mapa, então. Pra gente olhar. Olha só. Aí tá. Ok. Perfeito. Tá. Deixa eu só observar uma coisa aqui. Sim, Como o mouse não dá para ver, né? Não dá para ver muito bem. Acho que eu vou apontar com a caneta, né, Cris? Tá, pode apontar. O mouse tava dando, mas pode apontar com a caneta. Será que não fica melhor assim? Isso, a caneta. Tá. Perfeito. Então, assim, ó. Deixa eu só me acomodar aqui para o telefone não tremer. Tá bem nítido assim? Tá bem nítido. Então, olha só. Tem uma coisa que a gente precisa considerar quando a gente está falando de astrologia, que é o seguinte. Vou virar de volta para Claro. que o assunto é sensível. Assim, ó. Vai. Uma que eu tinha esquecido de falar antes. No domingo eu falei da perseguição com a astrologia, né? Então, assim, uma das razões pelas quais a astrologia sofre perseguição é pelo fato de que, sim, nós sabemos que o Sol é o centro do nosso sistema. Porém, para a astrologia, nós adotamos a percepção geocêntrica. O que isso quer dizer? Eu não estou lendo o mapa do Sol, eu estou lendo o meu mapa, do meu nascimento. Então, o centro do universo sou eu, naquele momento. É a minha visão dos astros que vai fazer aquela fotografia, né, que a Cris mencionou lá no início, de como é que estava o céu a partir do lugar onde eu nasci. Tá? Tem uma outra coisa também importante de ser dito, que é assim, ó, que para nós aqui na astrologia, Sol e planeta, Lua é planeta, e Plutão, que foi rebaixado, que não é mais planeta, aqui para nós na astrologia é planeta também. Tá? Então, todos esses inclusive tem pontos, como é que se chama, Cris? Que não são pontos matemáticos, né? De quando a órbita as órbitas se cruzam e tal. Tudo isso
aqui para a astrologia é considerado planeta e vai estar. E os planetas vão estar nesta parte aqui, ó. Ó, Aham. aqui tá a Lua, aqui tá Júpiter. Esse mapa aqui é o mapa de agora, ó. 8 de novembro, às 19h45, eu abri esse mapa, tá? Tá, E perfeito. aí, assim, ó, nós temos aqui o cinturão zodiacal. Aham. Cada um desses espaços coloridos corresponde a um signo. Capricórnio, Aquário, Peixes. Uhum. E aí a gente nota aqui, ó, que os signos todos têm a mesma distância. Cada um dos signos tem 30 graus. Então, aquilo que a Cris mencionou no início, todos nós temos todos os 12 signos, porque não tem como a gente desligar o cinturão zodiacal para nascer e dizer Uhum. assim, ah, eu não gosto de escorpião. Todo mundo tem os É, 12 signos ali, não tá? tem, todo mundo. Aham. E os Perfeito. planetas também estão aqui. E aí, esse número grande aqui atrás, ó, fala das casas zodiacais, tá? Uhum. As casas, sim, dependendo do lugar onde a gente esteja, elas vão ter diferença de tamanho entre elas, tá? Isso aqui seria lá em São Paulo. Tem uma pequena diferença para mim aqui em Bituba e uma Uhum. diferença um pouquinho maior para Cris lá Sim, em Livramento. com Quanto certeza. mais próximo do Equador, mais equilibrado o tamanho das casas. Quanto mais distante do Equador, a gente pode ter, às vezes, uma casa que pega até 3 signos. Fica um casarão aqui, uma casinha menor. É bem interessante de ver. É E verdade. aí, só quero mostrar. Aí, eu acho que eu errei o foco aqui, né? Só quero mostrar mais uma coisa. Esse aqui é o ponto central do mapa. Então, Uhum. este aqui é o lugarzinho onde está a criaturinha que nasceu às 19h45, quando a gente abriu esse mapa, tá? Então, aqui está o planeta Terra, porque nós sabemos que o mapa natal, ele é geocêntrico, tá? E aí eu quero chamar a atenção para isso aqui, ó. A Lua tá lá no signo de Touro, e o Sol está aqui no signo de Escorpião. Opa! Aham. Isso aqui caracteriza o que aconteceu hoje mais cedo, que foi o eclipse lunar total. Porque a Lua, a Terra e o Sol ficaram alinhados de tal forma que a Terra fez sombra na Lua e aí acontece o eclipse lunar, que é também dos eventos astronômicos e astrológicos mais interessantes de se ver, né? É verdade. E Perfeito. esse eclipse que aconteceu hoje, ele, ele é chamado de eclipse total, porque a Terra faz sombra em toda a Lua. E aí fica inclusive é chamado de lua de sangue, porque como a luz do sol chega indiretamente na lua, ela fica toda avermelhada. E aí fica uma coisa sensacional. Tem um monte de canais na internet que no YouTube que passam imagens de telescópio Que da lindo. Lua no momento do eclipse. É fascinante. Eu que sou chegada nesse assunto, olha, se eu tivesse tempo, eu ficava vidradinha na frente da TV olhando. Que linda. Tá ótimo. Perfeito, Florzinha. Acho que Muito bom. falei sobre tudo, né, Cris? Aqui do mapa. Sim, tu é linda. Ok, vamos começar nas casas? Podemos? Tu que decide. Ou alguém tem alguma pergunta? Todo mundo tá quietinho? Estão que tão quietinho hoje. Eu acho que estão. É por causa do eclipse em touro, deixou todo mundo mais recolhido. Ah, vamos então começar. Eu Mas, penso que. Ah, pode falar. mas é lua cheia, gente. É tempo de se amostrar.
Ah, eu achei poderosa. A gente hoje ia falar como funcionam as casas, né? Isso. As 12 casas, tá? Que são 12 setores da nossa vida. Eu penso que antes da gente começar nas casas, a gente vai ali, vou fazer uma troca com vocês. Ponham para mim aí, por gentileza, os primeiros que colocarem aí, vamos, diz um número, Paty, de 1 a 12. Não muito, quer dizer, não muito alto. Vai. Digo, penso. O que que tu quer Não fazer? Um diz, sorteio? diz. Não, diz que eu te digo. 7. Fala. Tá, 7. Os primeiros 7 que botaram ascendente, eu vou dizer algumas coisinhas. Ah, que Pode ser? ótimo! Vamos fazer uma troca. Vamos. Tá, aí tu vai controlando aí, por causa Quem do não, tempo, né? quem não souber o seu ascendente e quiser me passar os dados, eu olho Tá. aqui e a gente já informa também. Por quê? Essa mandala que a Paty... o escorpião, olha lá, já começamos forte. Tá? Começamos alto do chão. Essa mandala formada por 12 casas, a gente tem ali, no que eu diria assim, se a gente fosse imaginar, só para a gente ter uma ideia, uma pizza, corta no meio, a entrada do mapa, tá? A gente tem um ponto que é o ascendente. Esse ascendente, depois vem a casa 1, que agora a gente vai começar a falar. Esse ascendente, que é o começo do meu mapa, ali, o signo que está no meu ascendente é o signo, energia que estava sobre a minha vida quando eu nasci, quando eu dei a primeira respiração, e no meu corpo físico, no meu eu, tá? Uma coisa é o sol. Tem gente que pode ter ali o sol e o ascendente, dependendo da hora, se nasceu de manhã bem cedinho, tá? Se não, geralmente são ascendentes diferentes, tá? Então, o ascendente é o meu ponto de entrada da minha vida. É como se fosse, eu penso assim, ó, e eu já li uma porta que eu abro. Como é que eu abro essa porta e entro para o mundo, para a vida, tá? E às vezes as nossas atitudes de entrada, os nossos padrões de comportamento, a maneira como a gente vai agir, que as pessoas vão enxergar, às vezes não é o sol, às vezes é o ascendente, às vezes não. A manifestação é através do ascendente, tá? Às vezes eu tenho um sol em tal signo, mas o meu ascendente vai me mostrar como é que eu vou reagir e agir, me posicionar diante da vida. Primeiro que falou foi o escorpião? É isso, Paty? Foi Tá. o escorpião. Então, eu dei só umas pequenas anotadinhas para vocês entenderem como que esse escorpião vai entrar, vai olhar a vida, vai olhar as pessoas, vai se relacionar com o mundo, ok? Vamos ver o escorpião onde que anda. Deixa eu só me localizar aqui. Ok. Escorpião vai entrar muito desconfiado, tá? Ele vai primeiro, né? Primeiro ele vai ter que ver ou se as pessoas, ou se aquele mundo pode ser confiável, tá? Ele vai olhar as coisas com aquele olhar de águia, que eu já falei, com raio laser. Geralmente, escorpião e ascendente escorpião, tu pode observar. Eles têm um olho muito forte. Eles te olham com uma profundidade que tu sente, tá? Intensos vão entrar para a vida de forma intensa e vão ter experiências de vida no eu de grandes transformações, tá? E a abordagem que ele vem, um ascendente escorpião, ele aborda de forma forte e intensa. Não é água com açúcar. Tu não espera que um ascendente escorpião vai entrar para o mundo com uma aguinha com açúcar. Ele vai, até mesmo quando tu te relaciona com pessoas que tu vê o ascendente, eles te olham, te confrontam, né? Isso é muito interessante. E também tem muito a ver com a questão do corpo, a sexualidade. São pessoas intensas sexualmente, tá? Fala, Paty. Inclusive, é muito interessante. Eu atendi já e eu observo. Quando eu atendo escorpião, pessoal e escorpião, ou ascendente escorpião, o primeiro atendimento, eles cruzam os braços
Eles observam, então tu te sente assim, ó, tu tá falando e tu parece que tu tá sendo, a pessoa que tá fazendo o mapa tá sendo analisada. É um raio laser ali, aquele olhar, aquela coisa forte. E geralmente não é no primeiro atendimento que eles falam. Eles ouvem, porque eles precisam ter confiança de que tudo que vai ser dito realmente vai fechar, para eles, de alguma forma, pensarem em começar a se abrir com a gente. E geralmente o braço é assim, ó, é essa posição sentada. Tem que estabelecer uma relação antes, né? De Sim, não, começarem a receber. não é bem assim que eles vão fazer a troca. Quem é o segundo? Só um pouquinho, deixa eu dar boa noite aqui, ó. A Claro, Lu, Flor. Rogério, de Souza Médici. É meu primo que tá aqui, ó, querido. Boa noite. A Ah, Gi, o Teco, a Wanda, a Roberta. Ô, Robertinha! Eu? Tu é ascendente escorpião também, Roberta? Adoro esse teu sorriso, Paty, diz a Laureana. O que será que ela quer dizer com isso? Fiquei até com medo dessa escorpiana agora. os primeiros atendimentos que eu fiz com a Paty, que foi aqui na minha casa, nesse espacinho que eu tô, o que mais me chamava atenção era a risada dela. Ela tinha uma risada que vinha lá de dentro, da alma dela. Deve ter alguma coisa Exatamente. aí, escorpiano. Tu tem razão. Vamos pesquisar. Olha aí. E outra coisa que eu tenho que eu acho é que assim, ó, quem tem escorpião muito forte no seu mapa são Uhum. pessoas que têm a capacidade de acessar a profundeza do outro com uma facilidade tremenda, que nem estava dizendo o olhar. Eles não precisam fazer muito esforço para ler aquela pessoa. Só que a Não, gente confunde muito. Quem não tem essa percepção é capaz de confundir como se fosse uma pessoa julgadora. invasiva, Porque, claro. porque na verdade, ela está lendo a pessoa, né? Sim, E sim, sim, sim. aí eu defendo que quem tem escorpião forte no mapa é um baita de um terapeuta. Eu tenho escorpião forte no mapa. Não escorpião, Olha casa aí, 8. Casa olha 8 aí, cheinha. É, tudo é, tem. é. Olha só, por isso que tu faz assim pra gente, ó. Ah, É porque tu vai hoje eu fiz descer matando. hoje de tarde eu fiz um mapa. E a pessoa foi muito interessante, né? A pessoa veio com a questão da vida, que a gente está aqui para ajudar, né? E falou muitas coisas. Eu preparei o mapa e antes de começar eu disse: olha, eu não vou olhar para as tuas relações com os outros. Não é isso. Eu tenho que começar para ver como que tu vibra. É aí que tá. A tua vibração tá atraindo tudo isso que tu me falou. Não é nem o outro. Quer dizer, não é fácil. Jesus. E foi ótimo. Mas é esse olhar lá no fundo que a gente tem que buscar para isso, para subir, né? Para evoluir. Quem é o próximo? É isso aí. O próximo é a Paty ascendente em Áries. Ares. É aquilo que. Ares, deixa eu achar o Ares que eu não disse. Como é que ele Inclusive, o Ares é a questão da impulsividade, da precipitação, tá? Então, geralmente, a gente fala até que o Ares tem que ter cuidados com ascendente em Ares, tem que ter cuidado com acidentes. Ascendente tem que ter cuidado com acidentes. Por quê? Existe no ascendente Ares, porque o corpo físico pega um carro, uma adrenalina enorme. Ele vai acelerar e ele vai se sentir estimulado com aquela adrenalina. E isso é perigoso porque tem que aprender a conter, tá? Então, eu já conheço gente que tem ali um Marte ou um ascendente em Ares, que Marte rege Ares, que é assim, se deixar, põe o pé no acelerador. Então, mas como é que ele vê a vida? Ele tem muita coragem. Ele vai, e são pessoas que vão à luta. Quer dizer, eu não tenho medo de errar. Se eu errar, tudo bem, eu continuo. Então, essa é a maneira como eu entro na vida. É com muita intensidade. E o que a gente tem que entender é que o ascendente, a gente que é o outro, a gente enxerga muito o ascendente. E às vezes o Ares acaba que ele assusta um pouco os outros por essa
também intensidade. Escorpião de uma forma mais sutil, como tu falou, né? Mais observadora. O Áries não, ele vai. Então, às vezes, dependendo do teu ritmo, tu assusta. Um ascendente Áries acaba assustando um pouquinho o outro. Porque, na verdade, ele tá pronto para viver. Com ele não tem muita história. Eu vou, errei. A questão da palavra do Áries é ação. E Áries também tem a ver muito com sexualidade. E quando a gente fala em sexualidade do Áries, do Marte, é diferente do Escorpião. É uma energia que a gente fala, que eu já falei, né, dos chakras, é uma energia para ir para frente, para construir, para ter força para fazer. A gente fala ali na árvore da vida, é uma primeira energia, é força divina. Áries tem uma força. Um Marte de casa 1 é implacável. O cuidado é aquele, né? É a agressividade, a impulsividade. Então, por isso que a gente fala, crianças que têm Áries de ascendente tem que ter muito cuidado, porque ele vai subir em alguma coisa e não vai ver perigo. Ele vai avançar. Tá? É isso aí. E vou fazer uma observação teórica aqui. Essa definição do ascendente como sendo aquilo que a gente mostra para o mundo, quando a gente tem o Sol num signo muito diferente daquele signo que está no ascendente, às vezes a gente se vê, a gente se sente não visto. Porque a nossa essência não está chegando no outro. Claro, com certeza. Então, por exemplo, assim, a pessoa tem ascendente em Áries, tem toda essa determinação, mas ela tem um Sol lá em Libra, e fica naquele vou, não vou, né? Então, os outros olham para ela e dizem assim, ó, nossa, que determinada. Ela não enxerga isso nela. Exatamente. Né? Eu tenho ascendente em Leão e Sol em Peixes. O pisciano é uma criatura que, se puder ficar vivendo só no seu mundo, como tu tinha dito agora há pouco, né, Cris? Muito mais confortável para nós. Já o leonino tem essa disposição em aparecer, né? E aí, muitas vezes, as pessoas me olham e enxergam aquela dignidade leonina e, na verdade, eu tenho galhos por dentro. Total. E aí, por isso vem essa sensação de que a gente não se sente visto em determinadas situações ou relações, né? E o interessante aí, quando tu fala desse ascendente desse Sol, a gente tem que entender que o Sol é a nossa consciência, tá? Eu preciso compreender que eu vim com um Sol em um determinado signo, porque eu preciso acessar essa consciência, tá? Ou seja, eu tenho aí, vamos pegar por exemplo da Paty, eu tenho um ascendente em Leão, tá? Naturalmente ela vai mostrar esse brilho, essa coisa toda. Aí ela tem um Sol em Peixes, mas ela necessita desenvolver essa consciência do Peixes, tá? Isso é importante, a gente tem que entender que Sol é consciência. A essência da Paty é o Peixes, é a sensibilidade, é a intuição, né? É a beleza essa da sereia. Essa é a consciência, a perfeita. Essa é a consciência dela. Agora, quando tu fala um Áries e um Libra, é interessante. Porque aí nós estamos enxergando o eixo. Sol em Libra, com Áries de ascendente, eu diria que é uma pegada boa se a pessoa conseguir fazer esse eixo. Daqui para cá, porque ela vai ter toda essa indecisão aqui da essência dela, de não sair do muro, o Áries vai ajudar ela a agir. É a gente saber acessar a energia, entendeu? Quando dá esse ângulo aí, de 180 graus, Áries e Libra, é interessante. Porque aí eu tenho que pegar minha gangorra ali e equilibrar, né? Eu tenho aquele Sol que me deixa indecisa, blá, blá, blá. Mas eu tenho um ascendente que vai me dar energia para ação. Se eu puxar esse ascendente, eu vou. Claro. Mesmo que eu me sinta com dificuldade de tomar as decisões. Me identifico com a
Sim. Posso? E aí, assim, ó, mais uma vez surge aqui uma bifurcação e olha o quanto é necessário a gente se debruçar. Vixe, tá travando aí, Cris? Cris, tá me ouvindo? Será que fui eu que Não. travei? Tu pode retomar? Eu parei na palavra Ah, tá. bifurcação. Tá. Tá. Eu tava dizendo assim, ó, que mais uma vez surge a necessidade da gente compreender o quanto a astrologia, o estudo da astrologia e o estudo de nós mesmos através da astrologia requer empenho e dedicação. Porque essa estrutura do ascendente em Áries e Sol em Libra, aqui dentro é possível encontrar esse equilíbrio. O ponto do meio, claro. Então é algo de dentro para fora. Com certeza. Mas a forma como as pessoas vivem Sim. pode ser uma coisa do extremo ao outro. Total. Com certeza. O encontrar o equilíbrio é um exercício que a gente precisa fazer. E isso é interessante que tu fala. Encontrar um equilíbrio é um exercício. E é um exercício que eu devo buscar para manifestar isso também. Você entende? Não só buscar para mim, para encontrar esse eixo, mas para que eu possa manifestar de uma forma no ponto do meio, para o outro. Porque senão o outro talvez enxergue só o ascendente em Áries e não veja a doçura de Libra. Porque Libra, eu uso a palavra é doce. Vênus é doce, coisa mais linda que existe. Mas se essa pessoa não trabalha isso aí para manifestar para o outro, que é esse trabalho interno, uma coisa é eu equilibrar dentro de mim. Não vou me irritar tanto, vou buscar o eixo da Libra. Perfeito. Mas como é que eu manifesto isso para o outro? Que também é um trabalho que a gente precisa fazer, né? Perfeito. Com certeza. Eu acho que... Olha, a Paty colocou assim, ó, me identifico com a pressa de Áries, todos me veem assim, até pareço agitada, mas meu interior é relativamente calmo. Claro, claro. É bem assim, é bem assim. É bem assim. Eu sou Ó, Libra, minha mulher. Fala. eu já vou voltar para as anteriores ali. Eu quero só fazer uma pergunta para o P. Gilberto. Ele diz Uhum. assim, ó, eu sou Libra, minha mulher é Capricórnio. Tu conhece o teu ascendente, Gilberto? Libra, mulher é Capricórnio. Se tu souber o teu ascendente, fala aqui para nós que a Cris está falando do ascendente hoje. Virgem com ascendente em Leão. Deixa eu voltar ali em quem já tinha pedido, Cris. Sim. A Fernanda é ascendente Capricórnio e ela colocou uma observação aqui, ó. Que a gente estava falando que a gente estava falando dos escorpianos terapeutas. A Fernanda tem Vênus e Saturno em Escorpião. Uau! Ah, uma Vênus em Escorpião é poderosa. Ela é Oh! poderosa. Já disse tudo. Ela é poderosa. Tu quer saber ascendente em Capricórnio, é isso? Ascendente em Capricórnio para Fê agora. Tá. Eu só tô preocupada com o tempo. De repente a gente para e tu começa as casas, tá? Não, a gente ainda tem 10 minutos. Tá. O ascendente em Capricórnio, a gente fala que... Lembra que eu falei? Como eu enxergo o mundo, tá? É a lente que eu ponho, o ascendente. Tá? É uma lente, dela eu tenho os graus do mundo, eu enxergo. O Capricórnio, ele enxerga o mundo com uma lente um pouco menor, no sentido. Um ascendente Capricórnio sente medos, sente dúvidas, sente hesitação. É diferente do Áries. O Áries vai. Capricórnio não. Ele vai ficar... representa Saturno. Ele vai ficar... ele vai... Espera a questão do tempo, né? Vou ter certeza de que é isso mesmo. E a gente fala a frase, eu tenho que fazer isso? Deveria mesmo? Mas será que eu sou bom nisso?
porque ali ele traz muito uma energia de responsabilidade, tá? Então, quando ele entra para o mundo, tudo que ele faz, ele se sente que ele tem que fazer bem certinho, sente insegurança, sente medo, tá? Um Saturno aí de ou um ascendente em Capricórnio, é exatamente isso. Eu vou devagar, eu vou fazer a minha construção devagarinho, não vou assim porque eu preciso ter certeza de que vai dar tudo certo, tá? Essa é a sensação que ele tem, é a lente que ele põe no mundo, né? E é uma lente, às vezes, muito... deixa eu usar um termo aqui. Não é muito, mas é uma lente, ele vê o mundo muito a nível material, materialista. E quando eu falo materialista, não é que ele busca o dinheiro, mas para ele a questão material, o alcance da sua profissão, a sua missão de vida, passa muito por aí. Tá? Por esse O reconhecimento. Por isso que eu digo, esse medo todo do Capricórnio, o oposto do medo é a fé. Eu sempre falo isso. Quando eu fico muito restrita no mundo físico, que é muito do ascendente Capricórnio, ou do Capricórnio, né? Eu acredito muito nessa questão física, materialista, e eu tenho medo, porque isso não me dá uma base ali. Então, aí como é que eu trabalho medo? A questão da espiritualidade, tá? De eu buscar não só essa questão material, que isso é muito típico dos signos de terra, tá? Principalmente Touro e Capricórnio. E precisam disso para se sentirem confortáveis emocionalmente. Sim. Ok? Deu, Fê. Você viu a touca aí? Agora, dá para abrir um pouquinho de mão desse medo aí com a Vênus em Escorpião, né? Dá para se jogar mais. Ela tem uma Vênus em Escorpião, mas ela é Sagitário. É a Fê, aquela? Fê, nossa. Ela é Sagitário. É Sagitário, ascendente em Capricórnio, Vênus em Escorpião. Ok. Uhum. E esse Sol em Sagitário faz ela, né? Movimenta muito essa questão do Capricórnio, né? Ela vai querer aventurar. Ela vai querer, a essência dela é essa, aventura. Capricórnio segura ela um pouco. Sabe o que ideia me vem na cabeça? Que ela, como se ela ficasse assim, ó, um ascendente em Capricórnio dizendo aqui, cuidado, e o Sol em Sagitário, vai, se joga, vai dar tudo certo. Claro, vai para a vida. A vida é uma jornada, com certeza. Existe esse trabalho que ela tem que fazer. Mas são pessoas muito, ascendente Capricórnio, muito responsável, né? Ou seja, muito séria. Como é que ela mostra? O Sagitário é isso, a Sagitário é alegre, ela tem uma essência ali. Mas ela se mostra, às vezes, muito séria. Né? Muito reservada. Não é bem assim a coisa. Não sou de muita risada. Mas o Sagitário é só você sair. Eu adoro o Sagitário. Eu também. A Lu Moraes tem um ascendente em Leão, igual eu, Lu. Vamos ver o que a Cris tem para nos... O ascendente em Leão, né? Eu sou leonina, né? Eu tenho uma juba bem característica. Quando ela não tá com escova, o meu cabelo é que nem a parte, tá crespo, é uma juba, literalmente. Então, o Leão, de ascendente, ele vai esperar a ocasião propícia para fazer uma entrada dramática. Porque é do Leão. Leão é o palco. Adoro! Claro, ele vê a vida como um palco. Ele vai se apresentar e ele quer que todo mundo enxergue ele, tá? Até porque um leão de ascendente, ele tem uma postura nobre. Ele tem uma postura... Eu contei para vocês que tem uma menina lá que vai no espaço, na constelação. Ela é leão com ascendente de leão. Então ela caminha que ela parece uma rainha. É aquela nobreza. Porque uma rainha tem uma rainha não anda assim. Uma rainha tem uma postura. Então, geralmente, um ascendente, ele tem... Porque há um sentimento, há um orgulho interno de quem eu sou.
de que o sol tá comigo, porque quem rege o leão é o sol. Quer dizer, eu tenho uma... E às vezes o leão, ou um ascendente leão, ele chega num lugar, ele pode não falar nada, mas a presença dele, vem com essa energia do sol. Quando o dia aparece, é aquela coisa que ilumina. Pode não falar nada, mas eu cheguei, tá? Existe essa questão nobre de dignidade, tá? E o grande, eu diria, o grande perigo aí, e o cuidado que tem que se ter é o orgulho. Porque, né, às vezes a pessoa, porque tu tá mostrando pro outro, às vezes que tu é muito orgulhoso, às vezes a pessoa nem tá? Ela tem aí, a parte tem um sol em peixes, ela é humilde, ela é sensível, mas ela pode aparentar, de repente, com essa postura de leão, que ela é muito orgulhosa, que ela é a tal, e não é. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado com esse olhar. Eu, por exemplo, passei muitos anos, quando eu era mais nova, as pessoas me achavam muito metida. O meu leão, entendeu? E o meu ascendente aquário, que gosta de revolucionar. Então, a gente tem que ter um cuidado. Às vezes a pessoa nem é tão orgulhosa, mas ela tem uma postura, porque a gente tem que entender que o ascendente, a forma do rosto, por exemplo, o meu é o cabelo. Eu tenho um cabelo bem crespo, parece uma juba. Então, às vezes tu mostras, por exemplo, um Sagitário tem uma boca grande de ascendente. Aquilo que eu disse, o Escorpião tem uns olhos bem fortes. Então, às vezes, é essa coisa forte que aparenta no ascendente que o outro enxerga. Só que é aquilo que a Paty falou, existe uma essência que é um sol. Este é o interior da pessoa. Né? Então, às vezes, o que tu mostra, às vezes, como tu disseste, nem sempre é a sua essência. É um ponto importante, porque é uma manifestação para o mundo. É mais ou menos. Olha o que a Fê disse aqui. Me descreveu perfeitamente. Sou coragem e medo. E já aproveito para dar um oi para quem está entrando. Coragem. E a Lu Moraes também se reconheceu aí, o ascendente leão. Deixa eu contar uma piadinha para a coisa ficar mais leve. Vai, Florzinha. Sabe que lá quando eu fui fazer o curso de constelações, Uhum. Eu tinha uma colega no curso que era uma professora e ela era doutora em arte-terapia. E uma mulher muito poderosa, assim. Ela ia de vestido de festa para aula. A vida para ela é uma festa. Se ela resolveu que ela vai botar um vestido de paetê sábado de manhã, ela bota e vai para aula. Isso ela é uma pessoa. Eu não me lembro o signo dela. E ela é uma pessoa muito incrível, assim. Uhum. E aí, olha a fama que eu tenho dentro da minha casa. Meus irmãos, um taurino aterradíssimo e uma geminiana que é aquela cabeça uau. Sim, fantástico. E eu aqui com o meu peixes, tive que ouvir a vida inteira que eu era incapaz de caminhar e mascar chiclete ao mesmo tempo. Aí, chego na aula e eu venho Aí eu entrei atrasada na aula. A professora começou a aula, eu ainda precisava ir no banheiro. Quando eu entrei, já estava todo mundo sentando, assim, se acomodando para a aula recomeçar. E eu atravessei a sala leoninamente, que é o meu natural. De salto eternamente e tal. Não tem como. A mulher levantou de onde ela estava e atravessou e me olhou e disse assim: o teu olhar é aquilino. E eu disse: Senhor Jesus, eu não tenho nada disso, eu não enxergo as coisas. Porque, crias, se eu passo por uma pessoa na rua, é muito provável que eu não cumprimente, porque eu venho com a cabeça do outro mundo, sabe? Mas é isso então, aquela cena ali, que é uma coisa engraçada, mas ela vem para demonstrar exatamente o quanto a gente pode estar entregando algo diferente do que a gente é. Claro. E aí, aquela questão do equilíbrio que a gente tinha mencionado antes, né? Como eu me sinto bem, quando eu consigo reconhecer e vestir de fato esse poder leonino,
respeitando a minha sensibilidade pisciana. Perfeito. Isso é Então, importante. então, o nosso objetivo, quando a gente se dedica ao estudo da astrologia, é aplicar isso na nossa vida, Claro, com né? Entregar certeza. para o outro, é claro. Eu costumo dizer assim, ó, cada vez que a gente atende um cliente, aí a pessoa tem lá uma estrutura muito interessante lá com Urano, né? Aí a gente termina aquele atendimento e vem, vou dar mais uma olhadinha no meu Urano, né? Claro, com certeza. É bem Então assim. então a gente está naquela constante auto-observação, assim. E quanto mais a gente estuda, mais a gente tem vontade de estudar. Perfeito. Gente, falta. Não falta mais uma. Falamos todo mundo que colocou Ah, que bom. os ascendentes aqui, a gente falou, Ah, que bom. tá? A gente conseguiu contemplar. Tá, perfeito. Isso. E aí, vamos dar uma passeadinha pelas 12 casas. Vamos. Te Só acompanho. antes da gente fazer isso, a gente quer relembrar, nós já falamos na segunda-feira, que eu e a Cris estamos tirando do papel alguns projetos, Aham. uns mais antigos, outros mais novos, né, Cris? Sim. E o que está saindo do forno agora é um workshop de astrologia infantil. Aham. Quando a gente tem uma criança e nós temos o mapa natal dessa criança, nós conhecemos esse mapa, é quase como se a gente tivesse o manual de instruções daquela criança. Sim. Por Total. quê? Pegando o assunto que a gente está falando hoje, essa criança tem um ascendente, que é o que nós estamos enxergando, mas Aham. ela tem um sol, que é a essência dela, que não necessariamente nós estamos enxergando. Essa Perfeito. criança tem uma lua que fala de como ela vai expressar as suas emoções. Ela tem um Mercúrio que fala de como vai funcionar a cabecinha dela. Então, eu sempre trago o exemplo da Raquel, que tem uma lua em touro. E outro dia eu peguei um livro que dizia assim, ó, muito provavelmente vai ser impossível trafegar pela lua de alguém, desculpa, muito provavelmente vai ser muito difícil caminhar pela casa de alguém que tem lua em touro, porque essa pessoa tem incontáveis coleções e lembrancinhas, porque ela quer materializar aquela experiência. Claro. E a Então, não memória, né? basta viver A lua é a, memória. a memória afetiva deles, eles procuram colocar dentro de um objeto. Então, são os Perfeito. reis dos souvenirs, é quem tem lua em touro, né? Claro. Então, eu saber dessa característica me deixa mais próximo da minha filha quando ela diz Claro. assim, ó, ai mãe, olha aqui, eu vou levar essa tampa dessa caneta que eu achei para lembrar desse dia que a gente fez esse passeio tão gostoso. A Claro. primeira impressão a primeira vontade que a gente tem é dizer assim, o que eu vou fazer com essa tampa, guria? Não vai levar nada. Perfeito. E é isso, eu acho que é ter um olhar mais, como é que eu vou te dizer? Mais sensível, isso, porque às vezes uma criança, isso para ela é importante emocionalmente, é uma Claro. memória. Só que às vezes, claro, a mãe tá lá cheia de coisa para fazer, né? E que a gente sabe que é difícil. Ou a professora, sabe, ah, que bobagem, bota isso. Não, é isso. Quando eu consigo entender esse universo dessa criança, vai ser mais fácil eu lidar com ela. Com certeza. E mais do que isso, mais fácil a gente não causar danos à individualidade daquele ser. Porque foi o que a Claro, gente falou lá no começo, que quando a gente estuda o nosso mapa natal, a gente nasce de novo, é por isso. É porque daí a gente vai ter a oportunidade de encontrar com coisas muito nossas, que por uma razão ou outra, seja social, seja moral, seja educacional, a gente acabou sendo tolhido naquele aspecto, né? e não é Então, fácil tu assim, ó, lidar, claro. Às vezes para a mãe, para o professor, há de convir que não é fácil tu lidar, às vezes, com um Urano ali de casa um, que a criança vai ser um pouco rebelde, ela vai quebrar regras, e a gente quer pôr a criança nas regras, aí tu vai ter que achar um mecanismo
de acessar essa energia e ajudar essa criança também, para que ela não tenha também muitas confrontações na vida. Claro. Porque nem todo mundo vai ser a mamãe ou uma professora boazinha. Às vezes ela vai se encontrar com pessoas que não vão conseguir lidar com aquilo. E que talvez ela se machuque. Então, é todo um processo de até ensinar a criança, né? Porque Claro. a gente tem que entender que a gente vive num mundo muito diversificado. E há diversos tipos de comportamento. E tem gente que não aceita alguns comportamentos. Nós ainda vivemos muito isso. E é óbvio, nós vivemos numa sociedade, a gente tem que ir se adaptando, né? Claro. Acolhendo, devagar. É isso aí. A Laureana disse assim, ó, faz entender porque nós criamos os filhos do mesmo jeito e eles são tão diferentes. Eu tenho uma teoria que eu falo sempre. Casa 5, no mapa, que agora a gente já vai falar, Casa do Leão, uma das coisas é a casa dos filhos. E filhos, se que coisa, eu não sou mãe, tá? Eu sou mãe do coração dos meus sobrinhos, mas eu observo. Eu acho que se tem uma coisa... Leão tem muito a ver com ego, né? Eu me acho, né? Eu sou tal. E se tem coisa que mexe com o ego de uma mãe, é um filho. Às vezes tu pega mapas de mães que tem ali muito forte a questão dos filhos. E vai trabalhar muito o ego dessa mãe. Esse filho vem pra... E quer coisa que mexa mais com a gente do que o nosso filho? Não tem. É melhorar. Deixa eu te contar uma coisa que aconteceu outro dia. Uma mãe começa comigo uma consulta de terapia floral e eu com o mapa dela aberto ali. E aí ela reclamando do quanto a filha estava apegada. Daí eu corro o olho lá na casa 5 dela. A casa 5 dela é aquela mãe assim, ó. Sabe? Aí o que acontece? A criança tá só retribuindo aquela expectativa que a mãe tem dela. Total. E absoluta. Então, é tão bom isso. A gente, nossa, isso liberta de muita coisa. E aí, então, assim, ó, o workshop está com as inscrições abertas. São 4 encontros totalmente online pelo Zoom, tá? Nós vamos falar sobre os 12 signos e essa interpretação dos 12 signos, ela vai trazer um enfoque nas crianças. Isso. Mas quem quer estudar astrologia também é muito bem-vindo, porque nós vamos visitar todos os 4 elementos, todos os 12 signos, com esse olhar de ascendente, Sol, Lua e Mercúrio. Porque só com esses 4 conhecimentos do que é uma coisa e do que é outra, e o conhecimento dos 12 signos, a gente já consegue tirar, né, Cris? Muito. Então, uma vez eu vi um vídeo de um astrólogo e ele dizia assim, nossa, que alguém veio se queixar para ele, né? Que ele diz assim, eu comecei a estudar astrologia, mas achei muito difícil. E ele respondeu assim, como vai ser difícil se são só 12 signos? O resto tudo orbita ali. Então, basta a gente saber, a gente dá esse olhar, assim, que já traz muita informação. Não temos o objetivo de formar astrólogos nesse workshop, né? O nosso objetivo é entregar ferramentas para quem trabalha com crianças. Porque uma professora em sala de aula, por exemplo, que tem uma criança mais agitada, nós estamos numa época, gente, onde os professores estão achando a coisa mais linda do mundo mandar para o médico e dar Ritalina para as crianças. E, de repente, essa criança só tem muito ar no mapa. Sim. Então, se for concedido para essa criança a oportunidade dela expressar aquilo ali, pronto, está resolvido. E usar os florais, né? Que é uma ferramenta. Né? A criança estava esquecendo disso. Os florais que também é um bônus. Claro. As crianças que também é um bônus que a gente vai trazer no workshop.
quais são os florais de tipo, para que Aham. cada mãezinha possa tratar suas crianças de acordo com o ensinamento do Dr. Bach e de acordo com as características da sua criança. Perfeito. Cris, tu pode acreditar que é 21 horas e 10 minutos? Pois é, Florzinha, posso. O que que nós fazemos? Pessoal, quem tá aí ainda, estão gostando, querem mais uns minutinhos, ou já estão cansados? Vamos ver o que o pessoal traz de feedback aqui, senão a gente encerra. Tá, Florzinha. E nós vamos nos ver de novo na quinta-feira para a nossa terceira aula, que vai ser muito interessante e muito leve, né, Cris? Porque a gente vai trazer, assim, experiências pessoais e assuntos de consultório. Sim, E a gente também quer ouvir o que que as pessoas têm para contar, do que descobriram de si mesmas no, no na acesso à experiência. astrologia. E Então, nós, assim, ó, olha aqui, fala. tô gostando, sempre muito bom. Obrigada, Paty. E sobe uns coraçõezinhos aqui, que troca maravilhosa da Fernanda, que bom, a gente fica bem feliz. Gente, vamos deixar esse conteúdo para quinta-feira, então, Cris? É, Daí vamos a ter que gente fala, deixar. Sim, daí a gente fala sobre as casas, a gente e aí começa com depois a as gente vai. casas. Tá. Isso. Aí depois a gente vai para os eventos, para os Isso. causos. E a E gente aí entra. reservamos um tempinho para analisar também os mapas, para analisar o caso concreto, Perfeito. A gente entra já com as tá? casas. Tá. Ficamos em Isso. dívida. E Tá. aí, assim, ó, quem está conosco aqui, que está nos acompanhando direto, já deem uma olhadinha nos seus mapas para ver as casas, o que está em cada signo, para relembrar, para aproveitar a oportunidade, já que a Cris vai fazer essa visita pelas 12 casas, para a gente aproveitar essa oportunidade de olhar para o nosso próprio mapa, Perfeito. né? Vê se alguém tem alguma pergunta, Florzinha. Será que tem? Alguém, vamos ver então, que leva uns segundinhos para chegar aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre o assunto de hoje? Vamos ver se não ficou nada para trás aqui. Tá. E tem uma coisa aqui, quando a Laureana falou sobre criar os filhos do mesmo jeito e eles serem tão diferentes, na verdade, isso é uma grande ilusão. Porque o Hellinger diz um negócio assim, ó, que é impossível tratar os filhos de forma igual, porque mesmo que seja a mesma mulher, cada filho tem a sua mãe. Porque a experiência que aquela mulher teve, as vivências que ela teve, o amadurecimento que ela teve entre uma gestação e outra, tudo isso vai fazer ela ser um ser diferente, E é né? interessante isso. Eu queria pensar, uma mãe que eu dei os mesmos ensinamentos e os mesmos valores para os três, vamos ver. E de repente é tudo diferente. Porque eles vão lidar com aquilo que tu entregou na ótica do mapa deles, Uhum. né? Isso é óbvio. A minha mãe mesmo, né, e meu pai, maravilhosos. Fizeram toda a entrega, mas nós os três somos bem diferentes. Exatamente. Porque eu respondo conforme o que eu tenho dentro, com a minha paisagem. A minha mãe me entrega de uma forma, eu vou colocar de uma forma, o meu irmão de outra e a minha irmã de outra. Porque e aí que tá, a lua no nosso mapa mostra muito qual é a expectativa e como é que eu vejo a minha mãe. Minha irmã tem uma lua, meu irmão teve uma lua e eu tenho uma lua. Nós enxergamos a nossa mãe, os três de forma diferente. E é uma única mãe. E se é uma única mulher, três mães diferentes. É verdade. E se não fosse assim, obrigatoriamente todos os filhos tinham que ter a mesma lua, Com certeza. O mesmo né? sol, porque é o É, pai. O sol é o pai. é. Como é que eu enxergo meu pai? Total e absoluto. E não é assim. Ah,
Olha, a Paty comentou, tem isso também. A mãe entrega o mesmo e cada filho recebe de maneira diferente. Assim mesmo. E é Pois verdade. é, Patizinha, eu não sei se entrega o mesmo, mas isso é assunto muito longo. É, tu acha que não? Pode ser, tem que ser Não pensado. sei, não É que sei. também eu acho que tem. Depende como a mãe. Depende, porque há filhos e há filhos, né? Existe aquela teoria que todo mundo fala que a mãe não tem preferência. Será? Mentira. É, eu acho que lá no fundo, no fundo. Porque às vezes Não. tem filhos que são mais fáceis. É ou não É, é? Bem o mais que fácil. acontece é assim, ó, essa questão da facilidade. A minha mãe dizia assim, a melhor coisa do mundo é ter filho pisciano, que tu xinga, passou 5 minutos, a criatura vem e diz assim, ei mãe, olha que tal coisa, entendeu? E a vida continua, tá? É, sabe o que que eu acho? A Paty disse assim, ó, ao menos quer entregar o mesmo, talvez não Sim, a consiga. intenção. É que eu acho assim, ó, eu só tenho uma filha, né, Paty? Então, para mim fica fácil falar. É Claro. que eu acho assim, ó, que mesmo que a mãe não tenha consciência dessas coisas todas que a astrologia mostra sobre os filhos, ela tem o feeling, Ah, ela com certeza. sabe a diferença que existe entre um e outro. Com certeza. E mãe não se engana. Ela, ela sabe que para um filho ela pode dar um brinquedo de se empolerar porque ele é mais sensato, e para o outro ela não convém que dê o brinquedo de se empolerar porque ele vai se quebrar na primeira meia hora. E mãe não se engana. Se existe uma coisa, coração de mãe não se engana. A gente sempre ouve esse ditado. E é certo. É, Mãe não se engana. É uma questão e de percepção. eu só acho assim, ó, que essa questão do querer entregar o mesmo, sim, ela vai valer, mas para questões assim muito profundas, para os valores, né? Aham. Para as coisas assim mais basilares na formação de um ser humano. Agora, é completamente contraproducente para os filhos querer entregar o mesmo para todo mundo. E é uma violação com a mãe. Porque cada um dos teus filhos está num momento diferente da vida. Como é que tu vai querer entregar a mesma coisa para ambos? Ah, mas é que aí, Patizinha, cá entre nós, aí tu vai ver, eu e a Pati estamos aí trocando. Vai depender também do mapa dessa mãe. Eu Ah, com seria, certeza. eu seria uma mãe que certamente iria querer entregar a mesma medida para os três, por uma questão de ética interna. Eu não ia querer fazer diferente. Agora, pega uma mãe, talvez, lá de aquário, ela vai quebrar todas as regras, vai fazer tudo diferente. Uhum. Vai depender Ou também do ela mapa vai, dessa mãe. Claro, ou ela vai conhecer Hellinger antes e vai se dar conta que a ética não leva ninguém a lugar nenhum em determinados casos. claro. Aí a gente vê assim uma mãe capricorniana, né? Que é uma mãe ali que tem a questão muito da correção, da severidade, né? Então vai depender muito também do mapa dessa mãe. Como é que ela é como mãe? Como é que é o interno dela? Mudando completamente de assunto. Tu sabe que eu outro dia vi um vídeo que eu achei de uma sabedoria tão grande que a mãe disse o seguinte: é mentira quando dizem que nós não temos um filho preferido. Nós temos sim. É o doente até que sare, o desempregado Ah, até que arrume emprego, amor, que o lindo. descornado até que se cure. Que Então, lindo. é por isso que eu digo que a entrega não pode ser igual, porque as necessidades são diferentes, Interessante. Que lindo. É né? verdade. Mãe é Nas mãe, né? mínimas Tudo que é coisas, bom. tu pega assim, ó, o uniforme escolar. Um cresceu 10 centímetros no verão, o outro não cresceu. Tu vai comprar uniforme para os dois? Tu vai comprar porque cresceu, porque não cabe mais. Eu ia comprar para os dois. Tu vê? Somos universos múltiplos. Que coisa, né? Eu ia comprar para os dois sempre. O que é Pois a é, natureza, né? só
que, olha só que interessante essa tua teoria aí. Tu tá enxergando em alguém uma necessidade que não existe. Pode ser. E Interessante. aí me faz lembrar de uma live da Isabela Couto, Aham. onde ela perguntou assim, ó, olha que interessante isso, Cris, são 21 Sim, horas e 20 minutos. já estamos Tô no indo. time da Cris, diz a Paty. Que Leiam legal. Hellinger. A Cris não precisa ler porque ela não tem filho, mas a Paty tem que ler Hellinger. Ai, eu acho tão forte o Hellinger. Isso aí, isso aí. Ai, fortíssimo. Ele chega destruindo com tudo que a gente É. tinha. E aí a Isabela Couto diz assim, ó, o que que surge primeiro? A carência ou a dependência? O que que vocês acham? Vamos fazer uma enquete. O que que surge primeiro? A carência ou a dependência? Eu acho que é a carência para mim. O que tu acha, Paty? Quem tá aí com a gente ainda? Laureana, Fê? A carência ou a dependência surgem primeiro? Eu acho que é a carência. É, foi a resposta que eu dei. Difícil saber, diz a Paty. A Paty já se deu Ah, conta que era pegadinha. viu? A Cada um. Laureana acertou. É a dependência. Olha só o que que a Isabela Couto explicou. Quando nós nascemos, ao contrário de outros mamíferos que já nascem de pé, a Soli, ai, Soli, tu tá aí, ambas, diz ela. Olha, a Ao Sônia tá contrário ali. de outros mamíferos que já nascem caminhando e pastando por livre, com Espontânea. autonomia, nós dependemos de cuidado. Então, para o ser humano, o que surge primeiro é a dependência, porque nós dependemos de alguém que cuide de nós. Agora eu preciso, Só posso dizer algo? pode? Ah, hoje é um dia de se abrir para discussão, isso aqui se abriu demais, mas por um acaso, se a gente vai raciocinar, dependência também não seria um sinônimo de carência? Não, deixa eu concluir o raciocínio. A Vai. carência é a sensação de que me falta algo. A dependência surge quando eu não disponho dos recursos para fazer o que precisa ser feito. Eu dependo de alguém. Mas me Eu falta algo. dependo, eu dependo de alguém que produza caneta para eu poder escrever. Então tá me faltando essa caneta. Não, não, mas aí é que tá. A dependência surge para nós quando a gente nasce. Porque tu não consegue te virar sozinho. E Uhum. aí, qual é a explicação sistêmica que ela dá para a coisa? Ela diz assim, ó, naquele primeiro momento tu não tem carência. Tu tens uma dependência, não te falta nada. Tu depende inteiramente daquela outra pessoa que cuide de ti. Daí, dependendo da quantidade da entrega, é que a carência vai surgir. Por quê? Quando eu cresço, se eu recebi muito, se eu fui super protegida, isso tudo é um olhar sistêmico, né? Se eu fui muito super protegida, eu não acredito na minha capacidade de me virar sozinha. E aí surge a carência, porque eu fico acreditando que eu vou depender de alguém eternamente. Aí eu entraria numa questão que eu sei que a gente não pode entrar, mas no sentido de que tu tem que pensar, pensa no signo de câncer, que representa a mãe, que representa a dependência e que representa a carência. Aí é que eu faço essa associação. Se tu pega um mapa de alguém que é do signo de câncer, ele vai viver uma energia que ele tem que trabalhar da questão da dependência e da carência. É óbvio. Pois é. E aí ele vai ter que achar um meio termo lá do Capricórnio, que
tem uma estrutura que tem a ver com os ossos Para ter um internos. pouquinho de independência. E tem uma estrutura, ele consegue se segurar, porque o que são os ossos do nosso corpo? O nosso esqueleto nos sustenta. Capricórnio tem isso. Ele tem um sustento interno ali, forte. Já o canceriano, que tem a ver com a lua, que tem a ver com emoções, que tem a ver com a mãe, é cheinho de carência e dependência. Não é fácil, signos de água. Essas são coisas que dá para discutir bastante. E aí, aí eu me lembro da Prodora, mais uma vez que eu digo que eu falo nela 100 vezes por semana, porque a Prodora dizia assim, ó, quando eu fiz curso de formação com ela, ai que bom, um monte de feedback gostoso aqui. Quando eu fiz o curso de formação de florais, ela dizia assim, ó, leiam tudo que cair na mão de vocês. Porque todo o conhecimento precisa ser aplicado ao ser humano. E aí eu costumo dizer assim, Cris, dos meus atendimentos que eu misturo um mundaréu de coisas, eu misturo programação neurolinguística, astrologia, constelações, sistêmica, tudo eu misturo na hora do atendimento. Então, eu como terapeuta, eu não sou portadora da verdade. Eu venho te trazer opções e recursos, né? Porque, por exemplo, assim, ó, às vezes a gente tem surpresas incríveis com pessoas. Eu tenho na minha carteira de clientes, assim, 2 cancerianas que, se dependesse delas, eu tinha que botar fogo nos meus livros de astrologia todos, porque são pessoas que têm uma independência e uma autonomia que não condiz com um canceriano, sabe? Que lindo! Deve ter É. muita coisa ali em Capricórnio, será? Pode ser. Então, assim, ó, o que a gente precisa fazer? Precisa não, que a gente não é obrigado a nada. Vou usar a palavrinha da moda. O que nos convém fazer? Experimentar tudo isso na nossa vida. Porque a astrologia, eu faço leitura de mapa por áudio, né? Daí chega lá no finalzinho do áudio, eu digo assim, então eu espero que tu ouça, que isso seja contribuição para ti, tá. E eu aguardo o teu feedback. Porque nunca aconteceu, mas eu posso ter me enganado, posso ter errado alguma coisa aqui, né? Nossa. Porque o cliente tem que levar para ele, tem que processar, tem que ver qual é a possibilidade. Olha isso que a gente está falando aqui, que a parte disse, né? Que entrega para as 2 filhas igual. De repente, ela vai ter que tomar conhecimento dessa estrutura toda de diferença entre um filho e outro, e ela não vai conseguir aplicar na vida dela. Ou não vai fazer sentido e não vai fazer, né? Então, assim, seja lá o que a gente for buscar, que a gente, para mim é fácil falar porque eu tenho gêmeos de casa 10, né? Então eu tô aberta para tudo. Se me disserem que tem um curso de mecânico da rebimboca da parafuseta de foguete, eu vou lá e faço. Claro. E aprendo. E Né? por isso Então, essa tua assim, entrega tão diversificada, que tu pega a constelação, que tu pega astrologia, exato. que tu pega neurolinguística, esse é o teu jogo. Só que o que eu considero é o seguinte, que Fantástico. eu sou portadora da verdade. Claro. Que cada pessoa que cruza o meu caminho como meu cliente ou recebendo aqui nas nossas lives, essas pessoas têm que se apropriar daquilo e chegar à sua conclusão. Ó, aquilo que a Paty falou faz sentido, em compensação aquela outra coisa, é uma tremenda de uma bobagem. Com certeza. Então é esse o pedido que eu sempre faço, assim, que as pessoas nos ouçam com autorresponsabilidade. Sim. Né? Que isso faz total diferença. Gente do céu, 9h30 da noite. Amo conversar contigo, Cris. Amo receber de ti, amo trocar contigo. Gente, quem tá com a gente ainda, coisas mais queridas. Olha, um monte de gente ainda tá aqui ainda. O Felipe entrou, o filho da Karen. Que lindo, Felipe. Seja bem-vindo. Bem-vindo, querido.
Amanhã eu vou carregar essa live lá no Instagram, ela vai ficar salva aqui. Não, amanhã eu vou carregar lá no YouTube, ela vai ficar salva aqui no Instagram também. Amor, amor, amor. E peço a gentileza de que quem nos brindou até agora com a sua companhia, curta, compartilhe com outras pessoas para quem acredite que essa mensagem vai chegar. Além de pedir que as pessoas que estão conosco sejam autorresponsáveis, eu também peço sempre que a gente diga o que precisa ser dito. E hoje o nosso projeto era falar sobre o que é um mapa natal e a gente está aqui falando sobre maternidade. Então, para alguém, isso precisa chegar, É verdade, é verdade. né? Então, não se furtem a serem instrumentos. É verdade. Se dá vontade de compartilhar isso com quem quer que seja, por mais absurdo que pareça, façam isso porque aquela pessoa precisa ouvir o que foi dito aqui. Obrigada também, Paty. Cris, te despeça, querida. Tá, obrigada, pessoal, pela presença. E eu queria dizer assim, terminando essa fala da Paty, existe um ditado que falam que Deus, né? A Paty hoje a gente entrou para essa questão da maternidade, puxou muito para isso. E eu acredito que não é fácil ser mãe. Eu acho que é uma missão única, né, no universo. Mas eu digo para as mães, Deus escuta a oração de vocês, sabe? Às vezes há momentos para as mães que só elas sabem como elas vão lidar com os filhos, né? Às vezes nem astrologia, não consigo encontrar respostas. Como que eu vou resolver? Mas assim, ó, Deus escuta as mães, né? Então vocês têm aí algo muito especial nessa missão. Porque se vocês foram escolhidas para ser mães, antes disso, Deus colocou vocês na vida desses filhos. São vocês que têm, na verdade, todas as ferramentas. Peçam ajuda ao divino, ele certamente vai dar. Boa noite. Até a próxima. Coisa mais linda! Na próxima, a gente começa com as casas. Prometido, tá? Terminamos com chave de ouro. Muito obrigada, Cris. Fiquem com Deus. Tchau, gente. Boa noite. Quinta-feira, às 8, a gente está aqui. Se Deus quiser. Chegou tarde, magra. Beijo. Chegou. Tchau, queridos.